Olá, amados do Senhor, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de bênção para a sua vida. A palavra de Deus que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 4, a partir do versículo 20. E eu gostaria de compartilhar com você dessa palavra. A palavra de Deus nos diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Quando Deus fala aqui através da vida de Salomão, em Provérbios, e ele fala para atentarmos para a palavra dele, atentarmos para aquilo que ele tem nos dizer através da palavra de Deus. E ele fala que não é apenas para nós atentarmos, mas também para nós guardarmos dentro do nosso coração, para que nós venhamos a ter uma vida boa. Ele fala para nós inclinarmos o nosso ouvido às razões que ele tem. E quando eu estava ministrando essa palavra para a igreja, eu fiz ali como o meu pai, que estava ali conosco, meu filho, e explicando para a igreja aquilo que o meu pai, por ter mais tempo de vida do que eu, que sabe muito mais coisas do que eu, passou coisas para minha vida, assim como eu tenho passado coisas para a vida do meu filho, e assim eu espero que ele passe também para a vida dos meus netos. Quanto mais o nosso Deus Todo-Poderoso, que conhece tudo e todas as coisas, é dono de tudo e todas as coisas, e conhece mais da nossa vida do que nós propriamente dizendo, do que nós mesmos. Então, é isso que eu quero dizer, e é por isso que Deus fala que nós temos que atentar para as palavras deles e atentar para aquilo que ele tem nos falado, e não apenas ouvir por um ouvido e deixar soltar pelo outro ouvido, mas também o que nós temos que fazer é ouvir as coisas boas que o Senhor tem para nós através da palavra de Deus e guardar dentro do nosso coração. Para quê? Como ele diz aqui, nós não devemos deixar apartar dos nossos olhos, deve estar sempre diante de nós e guardar no meio do nosso coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Nós temos que ter uma vida saudável, nós temos que ter um corpo saudável. E quando nós falamos em corpo aqui, nós também podemos estender para a igreja, que é o corpo de Cristo, e falar aí que a igreja tem que ser uma igreja saudável. As pessoas têm que ser pessoas saudáveis. As pessoas têm que ser pessoas que estejam realmente no mesmo intuito de querer fazer com que o corpo de Deus cresça, com que a igreja cresça, com que o corpo um ajude o outro, porque todos somos parte importante desse corpo onde Cristo é o cabeça. E depois ele começa a falar de outras partes do corpo ao qual nós devemos guardar. E a primeira parte do corpo ao qual nós devemos guardar, que ele fala aqui, ele fala assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O nosso coração, ele funciona como se fosse uma bomba que bombeia ali o nosso sangue, passa por todo o nosso corpo. Então, o que nós temos que ver? Nós temos que ver que nós temos que colocar coisas boas dentro do nosso coração, colocar coisas que venham a ser coisas para deixar nosso corpo bom. Mas tem pessoas que infelizmente coloca dentro do seu coração, coloca dentro de si e começa a bombear para todo o seu corpo pensamentos ruins, ódio, ira, rancor, brigas, confusão. Mas nós temos que ter na nossa mente, no nosso coração, guardar dentro do nosso coração a nossa esperança em Deus, a nossa alegria, a nossa vontade de buscar a paz, que só Cristo pode nos dar a paz. E é isso que nós temos que colocar dentro do nosso coração, para que isso seja bombeado para todo o nosso corpo, e para que isso venha a ser no nosso corpo, e não as coisas ruins, mas coisas boas e coisas agradáveis, para que o nosso corpo seja um corpo bom e um corpo perfeito e um corpo saudável. E a segunda coisa que ele fala aqui, fala assim: desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. No que você tem usado seus lábios?
Será que você tem usado seus lábios como uma fonte a jorrar? Será que você tem usado seus lábios como boca de Deus para falar coisas boas, profetizar sobre a vida das pessoas, lançar palavras de bênção, lançar palavras proféticas, falar coisas que vêm edificar? Ou será que você tem feito da sua boca um rio sujo, poluído e que jorra coisas que são coisas desagradáveis? De que maneira você tem usado seus lábios? De que maneira você tem usado sua boca? De que maneira você tem usado a sua língua? Muitas pessoas usam a boca para amaldiçoar, muitas pessoas usam a boca para maldizer, muitas pessoas usam a boca para falar coisas que são inadequadas, coisas que são coisas que não vão acrescentar nada na vida de ninguém. Muitas vezes palavras lançadas sobre a vida das pessoas que, ao invés de trazer a pessoa para junto de Cristo, para a conhecer a Jesus, coisas que vão fazer com que as pessoas se afastem, coisas que vão machucar a vida das pessoas. Então nós temos que aprender a guardar o nosso lábio para falar coisas boas, para proferir coisas boas, para proferir palavras de bênção, para proferir coisas que venham ser para edificar, para crescimento das pessoas, e não para menosprezar e colocar as pessoas para baixo e estragar a vida das pessoas. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. E a palavra de Deus, ela fala assim, que a boca fala daquilo que está cheio o coração. E do que você tem colocado no seu coração, para você abrir os seus lábios e você falar. Também fala que nós temos que ser prontos para ouvir, tardios no falar, porque muitas vezes nós já falamos de sopetão e acabamos aí falando coisas que não devem. Quantas pessoas usam a boca para falar palavrões, para falar mentiras? Mas não, nós temos que procurar falar as coisas e palavras de bênção para a vida das pessoas, para que também as bênçãos possam vir primeiramente para a sua vida e depois ir para a vida das pessoas. Outra coisa que fala aqui, a terceira coisa que fala que nós devemos guardar é os nossos olhos. Olha o que fala aqui no versículo 25. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Quando ele fala que os seus olhos olhem direito, é para olhar e ver as coisas corretas, para olhar e ver as coisas boas, para você ter uma boa visão e para você estar olhando ali naquilo que vai, por onde você vai caminhar, por onde você vai ir. Muitas vezes tem pessoas que estão olhando com um olho no mundo e olhando com o outro olho nas coisas de Deus. Então você tem que definir o seu olhar. Quando você começar a querer olhar ali, você está andando no caminho do Senhor, você está com o coração bom, você está ali falando coisas boas, mas de repente você começa a olhar e olhar para as coisas do mundo e olhar para as coisas de Deus e olhar para as coisas do mundo. Não, é a hora de você colocar um filtro, é a hora de você colocar uma lente, é a hora de você tratar da sua visão para que você possa olhar apenas para as coisas que venham ser boas, apenas para as coisas que venham acrescentar algo na sua vida, apenas para as coisas que venham ser bênção para a sua vida. A palavra nos diz que os olhos são a candeia do nosso corpo, né? Os olhos, eles estão olhando sempre e tem que ver sempre, olhar para a luz, para que a luz venha sobre a nossa vida, para que nós possamos andar na luz e não venhamos a tropeçar. E mesmo assim, muitas vezes nós temos nosso tropeço, mas nós sabemos aonde caímos e levantamos novamente, né? Mas andar no escuro, se você deixar apagar aí a luz, ou se você começar a olhar deturpadamente, olhar para um lado, olhar para o outro, você não vai andar direito. É a hora de você colocar então um filtro aí, uma lente espiritual, espiritualmente dizendo para você, para que você fique focado em Deus, fique focado em Jesus. E a outra coisa que fala aqui, a última coisa que nós vamos falar a respeito, são aos seus pés. Quando você está olhando, você sabe onde você está pisando. Quando você está com a visão ali, você sabe aonde você está indo. Os nossos pés são usados para entrar, para sair dos lugares. Os nossos pés são ali, tem que andar no caminho que é o caminho estreito, o caminho que é reto, o caminho de Deus.
E quão suave é, a palavra de Deus diz no livro de Isaías, aqueles que levam as boas novas do Senhor, né? Nós temos que levar as boas novas do Senhor, levar os nossos pés por caminhos bons, levar os nossos pés por lugares que venham ser lugares edificantes, lugares ali que sejam lugares dignos ao qual nós devemos andar. Então é isso que nós devemos fazer. Nós temos que guardar essas coisas no nosso coração, guardar a palavra de Deus no nosso coração, atentar para aquilo que o Senhor tem falado para nós, atentar para as coisas que nós guardamos dentro do nosso coração, que nós falamos, que nós vemos e que nós, no caminho que nós andamos. Virando a página aqui da Bíblia, no capítulo 3, fala assim: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. E no versículo 5 fala assim: confia no Senhor de todo o coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não ande pelo seu próprio entendimento, porque enganoso é o coração do homem. O coração do homem é enganoso, mas quando nós andamos de acordo com aquilo que Deus quer de nós, nós andamos por caminhos de bênção e de vitória. Então, é isso que eu gostaria de passar para você. É isso que eu gostaria de ter falado para você, da palavra de Deus. Eu agradeço por você, pela sua vida, por você que está aí do outro lado, ouvindo, ou vendo e ouvindo, né, essa mensagem, que não é minha, é mensagem de Deus. E espero que tenha tocado aí na sua vida. Espero que você possa absorver essa que é o desejo de Deus, essa que é a palavra de Deus, e que você possa aí acrescentar na sua vida, para que você tenha uma vida de vitória, em o nome de Jesus. Eu convido você a fechar os teus olhos e eu quero orar pela sua vida agora. Pai amado e santo, Deus Todo-Poderoso, eu oro, Pai, por essas vidas que estão, Pai, assistindo este vídeo, as vidas, Pai, que muitas vezes podem estar apenas ouvindo esse vídeo, mas em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa tocar, Senhor, nessas vidas, que o Senhor possa apacentar, Pai, os corações, trazer paz, alegria, que o Senhor possa derramar da tua unção, do teu poder, ó Pai, e fazer, ó Pai, aquilo que é o desejo do teu coração. Vai de encontro, ó Pai, às vidas, Senhor, de cada pessoa, vai de encontro às necessidades de cada vida, Pai, e opera, Senhor, o teu milagre, Senhor, na vida de cada um. Assim eu oro e desde já agradeço, crendo que o Deus Todo-Poderoso está aí operando na sua vida. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você. Uma ótima noite, uma ótima semana e até breve.